BTG Pactual. Quem espera mais de um banco, merece o BTG. Olá, bom dia, tudo bem, tudo jóia? Eu quero aqui fazer uma live, eu queria pedir para vocês compartilharem com outras pessoas. Aqui é o professor Nelson, o pastor Nelson, teólogo, e nós vamos meditar aqui em um assunto que não é um assunto fácil. Salmo 78, versículo 1 ao versículo 8. Mas lhe observasse os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós nos deparamos com muitas questões sobre Deus castigando o seu povo, escravidão, muita coisa complicada. E complicada no sentido de nós não entendemos completamente. Eu fiz uma live esses dias falando sobre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Porque muitas pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus totalmente diferente do Deus do Novo Testamento. Mas eu mostrei na Bíblia que Jesus, no Novo Testamento, ele já existia, que é o Eu Sou, falando sobre a pré-existência de Cristo. E muitas pessoas questionam por que tantas criancinhas inocentes são levadas nas enxurradas e outras situações. Nós observamos lá, por exemplo, em Noé, que ele pregou. Ninguém estava nem aí para a mensagem que Noé estava pregando. Quando apenas Noé e sua família foram salvos. Então vejam bem. Mas por que toda aquela destruição? Pela desobediência do povo. O povo não obedecia. Sodoma e Gomorra, muita destruição, muito pecado e outras situações. Se a Bíblia fosse escrita hoje, como seria? São coisas que nós devemos pensar. Mas o Salmo 78 aqui, na literatura judaica, ele é um salmo didático. Ele tem o objetivo de ensino, de instruir, de dar orientações. E nós vemos o tema central deste salmo é a rebeldia. E nós vamos falar aqui sobre obstinação e rebeldia. O Salmo 78 é um salmo histórico. Ele menciona a misericórdia de Deus sobre os filhos de Israel. E nós observamos o Deus da graça e da misericórdia já agindo no Antigo Testamento. O fato de Deus ser amor, a sua essência é amar a pessoa incondicionalmente. Isso não implica
que ele vai fazer as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira, e que não exerça a sua justiça. A justiça de Deus é justamente puxando a corda, nos chamando a atenção para que nós não continuemos em desobediência. Mas Deus, ele derramou a sua ira sobre o povo de Israel justamente por causa do pecado, por causa da desobediência, da obstinação, da rebeldia. Salmo 78, 1 a 3, vamos ler. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que não contaram nossos pais, não encobrimos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Observe aqui que Deus colocou uma lei, Deus colocou regras. E ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer e se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Isto é, através da oralidade, fosse passando de geração em geração os ensinos e os mandamentos do Senhor, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Aqui nós já observamos que está falando da rebeldia do povo. Então Deus ordenou, olha, passem para os filhos, passem para as vossas gerações, para que não suceda a mesma coisa, porque eles foram rebeldes, foram pessoas que não obedeceram. E nós vemos aqui o salmista Asaf, autor deste salmo, ele convoca o povo: escutai a minha lei, povo meu. E mesmo assim, nós observamos que Deus ainda está dizendo povo meu. Mesmo sendo rebeldes, obstinados, desobedientes, e o Senhor está dando uma oportunidade para que eles escutassem a lei do Senhor. Este salmo ele foi, na realidade, escrito com um objetivo de mostrar ao povo de Israel sobre os julgamentos que vieram, julgamentos devastadores. Israel precisava receber a instrução. É um salmo didático, é um salmo instrutivo. Quem está falando aí? Sara, meu antigo professor. Tudo bem? Tudo jóia? Então vejam bem, é um salmo que está de acordo com a lei mosaica, que mostrava que o povo de Israel era um povo distinto. Seja bem-vinda, Sara. Deuteronômio 4, versículo 4 ao versículo 8. Era um povo peculiar, mas um povo desobediente. Deuteronômio, capítulo 4, vamos ler aqui, versículo 4. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Vejam, os que foram obedientes. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra em que passais a possuir. Portanto, havia regras,
havia preceitos, havia normas. Guardai-os e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria, o vosso entendimento, perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Porém, seria um povo sábio e inteligente se obedecesse à palavra do Senhor. E aqui nós observamos Deus estabelecendo os preceitos para que o povo pudesse obedecer. E a lei era o guia de Israel. Nós vemos em Deuteronômio 6, 4 a 6. E aqueles que obedecessem teriam longevidade e teriam prosperidade. Isto é, haveria bênçãos na vida deles. Deuteronômio diz: se atentamente você obedecer ao Senhor, estas bênçãos virão sobre ti. Porém, se você não obedecer, virão maldições. Aí nós vemos aí a minha lei. No original hebraico do texto temos a palavra Torá, que significa preceito, estatuto, que passou a indicar o quê? Instrução, orientação. Especificamente o Pentateuco. E a mesma palavra é usada em sentido amplo, no sentido geral, para falar sobre as Escrituras, as revelações de Deus. O povo teria que obedecer. Em 1 Coríntios 10, 11 diz: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas como advertência nossa, de nós outros, sobre o fim dos séculos, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Portanto, os problemas que aconteceram no Velho Testamento, que não foi diferente do Novo e não é diferente na época atual, foi justamente a desobediência. Que Deus é esse que mata? Que Deus é esse que lança todo aquele povo no Mar Vermelho? A desobediência. E o Salmo 78, versículo 8: que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde. Deus aí estava aí querendo deter, parar com a rebeldia do povo. E o salmista Asaf, ele está dizendo que tudo isso que ele escreveu são representações de Deus e o homem, e Deus buscando ter um relacionamento com o ser humano. E foram enviados os profetas para advertir o povo. Mas vocês, estudando a Bíblia, vão observar o período dos patriarcas, dos reis, dos juízes, dos profetas, o quanto o povo era rebelde, o quanto o povo desobedecia. O povo se rebelou contra Deus. Uma obstinação muito forte, uma rebeldia muito forte. O povo se esqueceu das maravilhas do Senhor. Foram hipócritas. Será que hoje não estamos vivendo a mesma coisa? Estamos vivendo uma geração de muita obstinação. Estamos vivendo os últimos tempos, situações complicadas que o povo não está nem aí para obedecer a Deus. Primeiro Timóteo 4 diz que o Espírito, aqui a palavra Espírito está escrito com letra maiúscula, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé.
por obedecerem a espíritos enganadores. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, fala de tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Este é o quadro da geração atual. Desobediência, rebeldia, obstinação. Não diferente daquela época. E no versículo 8 do Salmo 78, o original traduzido como obstinado significa rebelar, ser rebelde, recalcitrante, persistir no erro, pertinaz. Rebelde significa controverso, teimoso, que não aceita regras, que não aceita disciplina. O rebelde é aquele que não quer obedecer. Ele busca defender a sua ideia, o seu ponto de vista e não obedece por hipótese alguma. E o obstinado é aquele que não quer submeter-se à vontade de Deus. Persiste em conseguir o seu objetivo ao seu próprio modo, seguindo o seu caminho. Então, gente, nós temos na Bíblia, 1 Samuel 15, 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Aí nós vemos a desobediência de Saul. E você pode perguntar, mas por que Deus escolheu Saul? Gente, Deus sempre nos dá uma chance, nos dá uma oportunidade, mesmo sabendo que nós iremos desobedecer. Mas ele nos leva a uma terra de deleite, mas mesmo assim. Mas uma pergunta: onde que teve origem o pecado? No próprio céu, na esfera celestial. E o povo continua em desobediência, continuam desobedecendo. E Deus havia dado uma ordem muito clara através do profeta Samuel. Porém, Saul e o povo não ignorou o profeta, mas sim a Deus. É necessário nós esclarecermos aqui que Saul cumpriu sua obrigação religiosa para separar o melhor do episódio para Deus. Gênesis 14, 20. 1 Samuel 15, 15. Contudo, a estrita obediência às suas ordens e à sua palavra é o que Deus deseja. Por isso, em 1 Samuel 15, 22 a 23, diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então vocês vejam aqui a comparação que é feita sobre a rebelião. Rebelião semelhante ao pecado de feitiçaria, a obstinação, a idolatria. Torna-se o quê? Uma corrente
uma cadeia. Aí nós vemos, pessoal, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Números 14 e 11. Quantos sinais, quantas coisas. Igual no Novo Testamento, nós observamos Jesus com a missão que ele tinha, que ele executou, libertando os cativos, perdoando, curando, dando vista aos cegos, paralítico andando, pessoas opressas sendo libertas, e mesmo assim o povo ainda não acreditava na missão de Jesus. Vejam bem, como o povo desobedeceu. Falta de fé ao cruzar o Mar Vermelho. Aqui nós temos as referências bíblicas. Êxodo 14. Em Êxodo 15 nós vemos o povo murmurando, queixando-se pela água amarga na Mara. Nós vemos no deserto de Sem reclamando sobre as comidas. Êxodo 16 e 3. Nós vemos o povo também no manar. Êxodo 16 e 20. Eles teriam que pegar a cota diária. Vemos que eles deveriam recolher o maná no dia de repouso. Ao recolher o maná no dia de repouso. Êxodo 16, 27 a 29. Nós observamos o povo reclamando lá na falta de água em Refidim. Êxodo 17, 1 a 3. Vemos o povo aí na construção do bezerro de ouro. Êxodo 32, 7 a 10. O povo reclamando das dificuldades no deserto. Números capítulo 11. O povo reclamando sobre a falta de carne, falta de comida no Egito. Números 11, 4. E nós observamos a não confiança em Deus quando eles entraram na Terra Prometida. Números 14, 1 a 4 e 40 ao 45. Vejam quanta reclamação, quanta murmuração, quanta desobediência. Isso, gente, é o quê? Rebelião contra Deus. Rebelar-se contra Deus. Aí nós vemos aqui algo sobre que aquele povo, mantinha na mente e no coração, como consequência, quase foram consumidos pela ira de Deus. Só não foi porque Moisés intercedeu. No entanto, foram ordenados a morrer no deserto e não entrarem na terra prometida. Números capítulo 14. Aí nós vemos aí neste Salmo 78, Asaf mostrando essa situação de rebeldia, essa situação de obstinação, para que o povo tomasse um posicionamento e mudasse de atitude. Vejam bem, você estudando o Velho Testamento, você vai observar todas essas situações, todas essas coisas. Portanto, Deus nunca exigiu o sacrifício do seu povo, muito pelo contrário, ele exigiu quebrantamento, ele exigiu obediência, ele exigiu submissão. Mas para muitos, tornou-se ou torna-se um jugo muito forte, muito pesado. E as pessoas não querem seguir um rumo
de obediência. E Jesus disse que nós devemos nos negar a nós mesmos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O que Jesus nos exige é que nós possamos aprender da sua palavra. Aprender com ele, nos tornarmos mansos, humildes. Filipenses 2, 5-6 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, pessoal, quando eu vou estudar a palavra de Deus, que eu me deparo com as exigências da lei cerimonial, as exigências da lei moral, a lei civil, nós precisamos entender também a cultura do povo hebreu, a cultura hebreia, as leis, os preceitos. Por isso que Deus, ele permitiu. Vejam bem, eu vou repetir o que eu já falei aqui nesta manhã. Deuteronômio, capítulo 28, os castigos da desobediência. Será, porém, se não der, versículo 15 de Deuteronômio 28. Se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidado em cumprir os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje eu te ordeno, todas essas maldições virão sobre ti. Vou citar aqui algumas. Maldito serás na cidade, maldito o teu cesto, a tua maçadeira, o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias das vacas, das ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, confusão, pestilência, até que sejas consumidos na terra. O Senhor te ferirá com tísica, febre, inflamação, calor ardente. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito. Te ferirá com loucura. O teu boi será morto. Algumas coisas eu estou falando aqui, tá? O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-lo-ás. Um povo que nunca conheceste. Te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. Virás a ser pasmo. Plantarás e cultivarás vinhas, porém seu vinho não beberá, etc, 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 etc. Aí diz, se você obedecer, você vai ter bênçãos. Em Deuteronômio 26 e 16 diz, hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir seus estatutos, juízos, guarda-os, pois cumpre-os de todo o teu coração, de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos. E o Senhor hoje te diz, te fez dizer que ele será por povo seu próprio, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações. Aqui está o segredo.
queixe-se o homem dos seus pecados. Portanto, gente, o que nós precisamos é entender que Deus estabeleceu regras, Deus estabeleceu limites, mas o homem não obedece. Submissão e obediência à sua vontade. Eis o segredo. Então é melhor nós ficarmos quietos e calados e não estarmos questionando coisas que nós não entendemos. Que Deus é esse que destruiu nação? Jeremias 44, 9 ao 12. Esqueceste já a maldade de vossos pais, as maldades dos reis de Judá, as maldades das suas mulheres, as vossas maldades e as maldades das vossas mulheres, maldades cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei nem nos meus estatutos, que eu pus diante de vós e diante dos vossos pais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que voltarei o rosto contra vós outros, para mal e para eliminar todos de Judá. Tomarei o cesto de Judá, que se obstinou em entrar na terra do Egito para morar, onde será ele de todo consumido. Cairá a espada e a fome, desde o menor até o maior perecerão. Morrerão a espada e a fome, e serão objetos de maldição, espanto, desprezo e opróbrio. Isaías 57:15. Vamos ler aqui. Isaías 57:15. Que é que a palavra de Deus também vai falar para nós. Isaías capítulo 57, e o versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aí está o segredo de nós nos humilharmos diante da presença do Senhor nosso Deus. Sabe, queridos, Deus ele não está esperando meros ritos religiosos. Ele está esperando a nossa entrega, o nosso quebrantamento. Ele espera que nós sejamos obedientes à sua palavra. Eu concluo aqui lendo Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos rever os nossos conceitos. Vamos estudar a Bíblia, compreendê-la à luz da interpretação do Espírito Santo, estudando a cultura do povo, vendo como o povo estava agindo, como Deus agia, o que Deus pedia. E vamos ter cuidado ao nos expressarmos com algumas situações ou com algumas palavras que nós queremos culpar o Senhor, queremos culpar a Deus, enquanto a culpa é nossa. A culpa é minha.
A culpa é tua. Nós precisamos nos converter a Deus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus ajude, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que cada dia nós possamos nos humilharmos diante da presença do Senhor nosso Deus. Amém?